Fala pessoal, tudo bem? Vamos então começar a nossa revisão aqui. A ideia com esse vídeo é apresentar alguns conteúdos de maneira resumida. A ideia não é aprofundar muito. Separei tópicos com assuntos bastante frequentes nas provas, independente da banca. Então, se você não teve muito tempo para se preparar ou deixou algum conteúdo para trás, assista esse vídeo. É importante para que você tenha uma visão bem ampla dos conteúdos que estão caindo com maior frequência nas provas, seja a prova de licenciatura ou prova do bacharelado. Preparados? Então bora lá. Primeiro tópico aqui, um assunto importante, períodos da educação física no Brasil. Lembre-se dessa frase, hoje meu propósito é passar, certo? Cada palavra dessa frase diz respeito a um dos períodos da educação física no Brasil. Higienista, até 1930, militarista, de 1930 a 1945, pedagogicista, de 1945 a 1964, esportivista, pós 1964, educação física popular, a partir de 1985. De acordo com Paulo Giraldelli Jr., os períodos que ele considera que são os mais cobrados em concurso público se estendem até popular aqui, ó, a partir de 1985 até os nossos dias atuais. Porém, alguns autores consideram também esse período da educação física aqui, chamado de educação física contemporânea, a partir de 1996. Em todo caso, se você se lembrar dessa frase aqui, hoje meu propósito é passar, certo? Você vai ter, então, como lembrar na hora da prova, cada um desses períodos, ok? Hoje, higienista, meu, militarista e assim sucessivamente. Vamos para o próximo. Outro ponto importante aqui, dimensões da educação física. Por mais que esse assunto pareça um assunto simples, o que de fato ele é sempre cobrado em provas. Então é importante que você tenha isso bem claro no seu período de estudo. Educação física, um período conceitual, diz respeito ao que se deve saber, abrange conceitos, história e também regras. Dimensão procedimental, diz respeito ao que se deve saber fazer, que abrange movimentos, fundamentos, técnicas e também táticas. E por fim, dimensão atitudinal, diz respeito a como se deve ser, o que abrange respeito, cooperação, solidariedade e também outros. Vamos ao próximo tema, então. Esse tema aqui é importantíssimo para quem está se preparando para uma prova de educação física. Existem mais abordagens. Aqui eu separei apenas 5, são as abordagens que caem com uma frequência maior. Geralmente as questões apresentam ou o tema da abordagem e querem que você faça associação com o autor ou representante dessa abordagem, ou colocam um resumo da abordagem e pedem para que você associe com o nome da abordagem. Então, se você lembrar de algumas abordagens aqui, já vai te ajudar bastante a resolver uma questão desse tipo. Abordagem da psicomotricidade. O autor é o Jean Lebouche. Defende uma ação educativa que deva ocorrer a partir dos movimentos espontâneos da criança e das atitudes corporais, favorecendo a gênese da imagem do corpo, núcleo central da personalidade. Outra abordagem, construtivista. No Brasil, o principal representante desta abordagem é João Batista Freire. Tem o mérito de considerar o conhecimento que o aluno previamente possui. Representa uma alternativa aos métodos diretivos de ensino, pois o aluno constrói seu conhecimento a partir da interação com o meio. Abordagem crítico-superadora. Crítico-superadora é do coletivo de autores de 1992. Utiliza o discurso da justiça social como ponto de apoio. O que dá sempre para confundir, ou acaba confundindo, é a questão dessa abordagem crítico-superadora com a abordagem crítico-emancipatória, por serem abordagens críticas. Se você tiver que associar, então, o nome da crítico-superadora
com o nome, com o seu respectivo representante, você pode se lembrar aqui, ó, crítico superadora tem o S aqui, e superadora, e coletivo de autores tem o S aqui no final. Então eu utilizo esse macete. Superadora, coletivo de autores. Já a crítico emancipatória, temos o E, aquele de emancipatória, e vai se ligar aqui com o E de Eleonor Kunz, que é o seu representante. Essa então, crítico emancipatória, essa abordagem, propõe que os conteúdos sejam ensinados por meio de uma sequência de estratégias, denominada transcendência de limites, com as seguintes etapas: encenação, problematização, ampliação e reconstrução coletiva do conhecimento. E por fim, a abordagem que eu acredito que seja a mais conhecida e mais fácil de a gente lembrar na hora da prova é a abordagem desenvolvimentista do professor Gotani, e defende a ideia de que o movimento é o principal meio e fim da educação física. Vamos então para o nosso próximo tópico. Diz respeito aos jogos cooperativos. Esse é outro tema que sempre cai em provas de educação física, independente da banca. Temos então 4 tipos de jogos cooperativos. O primeiro deles, jogos sem perdedores. São jogos onde todos os participantes jogam juntos e também ganham juntos, não havendo perdedores. Um exemplo de jogos cooperativos sem perdedores é uma atividade chamada A Travessia, onde a gente pode utilizar uma quadra de futsal, por exemplo. De um lado nós temos uma área, do outro lado também outra área. Essas duas regiões a gente pode colocar como sendo terra e o restante da quadra como sendo mar. Os participantes têm que elaborar estratégias para que eles consigam atravessar de um lado da quadra até o outro lado da quadra sem que ninguém toque os pés no mar. O objetivo então é fazer com que todos consigam atravessar, e nessa atividade não há perdedores. Outra atividade aqui, cooperativa, é a atividade cooperativa de resultado coletivo. São jogos onde há divisão em equipes, mas o objetivo é alcançado com a participação coletiva e o esforço de todos, sem haver uma competição direta entre as equipes. Um exemplo dessa atividade aqui de resultado coletivo é quando você divide uma turma em 2 equipes, cada equipe fica de um lado da quadra de vôlei. Vão jogar o vôlei normalmente, só que o objetivo que você coloca para eles é, por exemplo, colocar o alvo de 100 toques. Cada vez que uma equipe ou as equipes derem um toque na bola, você vai contando e vai de maneira consecutiva até que chegue a 100 toques, sem deixar a bola cair no chão. Se por acaso a bola cair no chão, zera a contagem e eles recomeçam. Então o resultado é coletivo. As 2 equipes trabalham para que o objetivo seja alcançado. Outro tipo de jogo cooperativo são os jogos cooperativos de inversão. Jogos que desviam a atenção do resultado e focam no desenvolvimento do jogo. Podem envolver inversão de jogadores, de goleadores, de placar ou uma combinação destas. Se você tiver, por exemplo, um jogador que é muito bom em um time, você pode colocar ele lá e vai colocar assim, toda vez que fizerem gol ou que ele fizer o gol, ele troca de equipe. O objetivo desse tipo de jogo aqui é se colocar no lugar do outro. Pode colocar isso como principal característica de jogos cooperativos de inversão, se colocar no lugar do outro. Por fim, jogos semi-cooperativos são jogos onde todos participam ativamente, mesmo mantendo a forma de competição. Estimulam a cooperação e a integração dentro da mesma equipe. Um exemplo de jogo cooperativo é se você tem uma equipe de futsal e você coloca uma regra para eles assim: só pode fazer o gol depois que todos da mesma equipe tiverem tocado na bola. Você força então a participação de todos os participantes do grupo antes que haja a finalização a gol. Esse é um exemplo de jogo semi-cooperativo. Vamos então para a nossa próxima área aqui de revisão, que são os tipos de fibras musculares. Para nível de concurso, pessoal, isso aqui ainda está em voga. É isso que é utilizado ainda. Existem alguns artigos colocando mais tipos de fibras musculares aqui. Porém, o que se utiliza em concurso público ainda é esse tipo de diferenciação.
São 3 tipos de fibras musculares, então. Temos a tipo 1, que é a fibra vermelha de contração lenta e oxidativa, com alta concentração de mioglobina e mitocôndrias. São ideais para esportes de resistência, como por exemplo a maratona. Aqui embaixo nós temos a fibra tipo 2B. São fibras brancas de contração rápida e glicolítica, com alta força e potência, mas baixa resistência. São boas para exercício de potência, ou seja, comumente chamado de explosão, que exigem mais força. Então aqui enquanto a tipo 1 é fibra de contração lenta, a tipo 2B são fibras brancas de contração rápida. E entre essas duas nós temos aqui a fibra de tipo 2A. São fibras brancas, em alguns livros está mencionado com fibras rosas de contração rápida e oxidativa, intermediárias entre os tipos 1 e tipo 2B. Este tipo 2B, dependendo da nomenclatura, ou dependendo do autor que utiliza essa disciplina aqui nos seus conteúdos, eles colocam com fibra tipo 2X. Também existe essa nomenclatura. E por fim, vamos então para nosso último tema aqui, que são fases do desenvolvimento motor. Para isso aqui, pessoal, quero deixar bem claro que cada uma dessas fases aqui tem suas subdivisões. E o objetivo deste vídeo é fazer uma revisão de maneira bem rápida. Para fazer isso aqui de maneira mais detalhada, apresentar todas as suas subdivisões, eu precisaria de um vídeo mais longo e não é o objetivo deste vídeo. Então aqui as fases do desenvolvimento motor, aquele modelo de ampulheta de Gallagher e Osmond. Temos a primeira aqui, a fase reflexiva, que vai da fase intrauterina até o período de 1 ano. Etapa do desenvolvimento motor que se caracteriza por movimentos involuntários, controlados subcorticalmente. Segunda fase é a fase rudimentar, de 1 a 2 anos. Nessa fase, o bebê começa a ter um controle maior sobre os movimentos realizados, adquire equilíbrio, consegue manipular objetos e também se mover com mais facilidade. Fase de movimentos fundamentais, de 2 a 7 anos, é caracterizada por um período de exploração e experimentação das capacidades motoras, em que a criança aprende a reagir aos estímulos com controle motor. Por fim, fase de movimentos especializados, vai dos 7 aos 14 anos ou mais. Nessa fase, as habilidades motoras fundamentais são refinadas e combinadas para criar movimentos complexos, como pular e arremessar ao mesmo tempo. Pessoal, então essa foi a nossa revisão de hoje. Eu espero que você tenha compreendido os temas que nós abordamos aqui. São temas bastante presentes nas provas. E eu espero que se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Caso você queira cooperar com o canal, assim que você fizer a sua prova, você pode enviar para mim. Vou deixar o e-mail aí embaixo, na descrição do vídeo, para que assim outras pessoas tenham acesso ao caderno de prova que você também fez. Muito obrigado, um abraço e bons estudos!